Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos. Hoje iremos falar dos motores hidráulicos. Essa aula é, na verdade, um adendo à aula de bombas. Então, basicamente, as estruturas que nós vimos na aula anterior vão ser aplicadas aqui também para os motores hidráulicos. O que vai mudar? Enquanto as bombas elas utilizam a energia elétrica ou a combustão lá para gerar um eixo e fazer a movimentação de uma engrenagem, se for uma bomba de engrenagens, ou do eixo na bomba de palhetas, ou no caso lá fazer a movimentação dos cilindros para a compressão do fluido, ou seja, você pega o fluido ali e pressuriza ele, coloca ele a uma pressão mais elevada. Nos motores, nós vamos fazer o processo ao contrário. Nós vamos pegar o fluido pressurizado e vamos converter essa pressão, essa energia hidráulica em movimento mecânico, no caso, energia mecânica. Então, esse é o papel dos motores hidráulicos no nosso circuito. Então, basicamente, enquanto nossas bombas estão lá no grupo de geração, junto com os motores elétricos que vão fazer o acionamento dessas bombas, os motores hidráulicos vão estar aqui dentro do grupo de atuação, junto com os nossos atuadores lineares. Nós até vimos lá na parte de atuadores um pouquinho sobre os motores de palheta para circuitos pneumáticos. Aqui a gente vai ver os motores específicos para hidráulica. Então, uma introdução aí para falar sobre esses nossos motores. Primeiramente, algumas características que nós temos são a alta rotação, ou a baixa rotação e o alto torque, ou seja, você consegue velocidades ali mais baixas, porém a força que você consegue realizar com esses automatismos são extremamente altas. Temos aí, devido ao fluido que nós estamos utilizando, conseguimos fazer a inversão rápida da rotação. Então, conseguimos girar num sentido horário e, ao mover uma válvula de comando, conseguimos mudar essa rotação. Temos também aí o controle da velocidade do nosso fluido. Como temos o fluido hidráulico aí no nosso sistema, nós conseguimos fazer um maior controle dessa velocidade. E temos a baixa relação peso-potência. O que seria isso? Vamos ver ali numa imagem mais na frente. Mas basicamente significa que o nosso motor ele é pequeno comparado ao torque que ele vai produzir. Então a gente vai ver uma comparação entre um motor elétrico e um motor hidráulico já já. Algumas vantagens aí relacionadas entre o motor hidráulico e os motores elétricos. A primeira delas aí é a reversão instantânea do eixo do motor. Ele pode ficar carregado por períodos muito grandes sem danos. Tem o controle de torque em toda a sua faixa de velocidade, uma frenagem dinâmica obtida facilmente e uma relação peso-potência aí de 0,22 kg por cavalos de potência, comparado a uma relação de potência aí do motor elétrico de 4,5. Então, para ilustrar melhor isso, vemos aí um motor hidráulico e um motor elétrico. Qual é qual? Os dois têm a mesma rotação, têm o mesmo torque. Esse é o motor hidráulico. Todo o resto aqui, esse motor da cor verde, esse seria o nosso motor elétrico. Certo? Então vamos ver aí como funciona o motor hidráulico, que é bem parecido lá com as nossas bombas hidráulicas. Vamos ter então alguns tipos de motores lá com as classificações que nós vimos previamente. São os motores de engrenagem, motores de palheta e motores de pistão radial e axial. Desses, somente os motores de palheta e os de pistão têm a vazão, pode ter a vazão fixa ou variável. Os de engrenagem aí você não vai conseguir variar muito a sua vazão. Começando então com o motor de palhetas, essa imagem aqui eu já deveria ter colocado bem lá na frente, que basicamente é a forma de regulação das palhetas lá dentro da ranhura. Então podemos ter uma mola espiral,
e aqui no caso essa mola vai fazer uma força para a nossa palheta ficar rente, ficar, vamos dizer assim, vedar aqui a nossa câmara em contato com a carcaça. Temos aí também um guia, pode ser um guia de arame aí, que é uma mola que vai fazer a mesma função dessa mola espiral, e podemos ter aí a pressão com a retenção interna do próprio fluido. Então, o próprio fluido está fazendo força aqui para essa palheta ficar vedando lá as câmeras e nós conseguimos realizar a compressão. O modo de funcionamento é basicamente o inverso do que nós vimos lá na bomba de palhetas. O fluido vai entrar por esse lado, a, vai haver então uma câmara aqui entre as palhetas, o rotor e a carcaça. Deixa eu mudar a cor aqui. Direção verde. Então o fluido vai entrar por aqui, ele vai ser vedado aqui entre esses três elementos, esses quatro elementos na verdade, né, das palhetas, o rotor e a carcaça. Então, a partir disso, o fluido vai fazer uma força, né, que vai rotacionar esse eixo. A nossa câmara vai aumentar de volume e a pressão vai cair ao mesmo tempo que está fazendo essa força. Então, está fazendo a força, a pressão está caindo, vai sair aqui então o ar com menor pressão e vamos ter como resultado aí o movimento de rotação do nosso motor. Aí temos algumas imagens para demonstrar aí o nosso motor de palhetas, uma foto tirada, né, do motor de palhetas. Certo. Como nós já vimos o funcionamento, eu vou acabar pulando assim, mas só lembrar que o funcionamento é basicamente o oposto lá das bombas. No caso do motor de engrenagens, o que vai acontecer, ao invés do ar entrar por aqui e ser pressionado, ser isolado, né, ser pressurizado, ele vai fazer o que? Ele vai empurrar esses dentes, vai empurrar essa engrenagem, fazendo um movimento de rotação, vai ser prensado aqui, vai ser isolado, né, entre os dentes e a nossa carcaça. O volume, então, vai aumentando com o tempo e vai fazer a expulsão dele aqui com menor pressão, resultando, então, no movimento das engrenagens. Então, aqui nesse caso, você tem duas engrenagens, só que somente uma engrenagem aí que vai girar o nosso eixo mesmo para realizar o trabalho. Aqui nessa imagem fica mais fácil de ver que nós temos uma engrenagem aqui em cima e uma engrenagem aqui embaixo, é meio escondida ali. Certo, temos aí também um motor do tipo gerador que nós vimos previamente. Aqui no caso não tem um motor de engrenagens internas, né? Mas provavelmente deve existir em algum lugar, só que não é muito usual. Da mesma forma, trabalhando de forma oposta aí da bomba, ele vai ter entrada de ar por um ponto, vai fazer a expansão então do gás. Essa expansão vai reduzir a pressão e vamos conseguir então fazer com que o nosso motor gire. Da mesma forma lá das bombas, né? Ou, quer dizer, ao contrário. Aí temos o motor de pistão, que basicamente ele vai funcionar com o princípio contrário do motor de pistão axial. O ar pressurizado vai entrar num ponto, nosso disco inclinado vai continuar girando aqui, então o ar está entrando pressurizado, ele vai girar aqui e vai sair despressurizado. Então ele entra pressurizado, sai despressurizado. Uma simplificação, deixa eu ver se dá para colocar esse vídeo aqui, dá. Mostrando aí como que vai funcionar esse circuito. Aí girou a rotação de um lado, girou de outro.
Aqui, ao mesmo tempo que você permite a entrada de pressão por um ponto, você permite a entrada de pressão por um ponto aqui, que vai fazer esses cilindros subirem e descerem. Na hora que esse componente gira, vai permitir também a saída do ar, por isso que o cilindro vai descer também, junto com a força lá que o disco está fazendo. Então, assim funciona o motor axial, pistão axial. E temos aí o motor pistão radial, que eles vão ter um torque mais alto e uma rotação também baixa no nosso sistema. Basicamente, é o funcionamento dele. Vou colocar aqui para vocês. Passar um pouquinho para frente, porque aqui é só apresentando. Certo, e agora vai ter explosão. Nosso ar aqui então entra pressurizado, representado em vermelho, e sai despressurizado. Tem essa rotação, então basicamente a demonstração e a entrada e expulsão do gás todo dentro. Então dá para perceber, o ar entrou, deixa eu voltar um pouquinho. O ar entra aqui com vermelho e sai com o azul. Então basicamente vamos ter várias entradas e saídas aí para fazer esse movimento de subida e descida. Certo? Algumas coisas que devemos falar aí sobre os motores é a presença de drenos, que vai permitir aí então tirar o óleo, no caso os condensados do nosso sistema, e geralmente vai servir para você não ter uma contrapressão ali também, né? Então você vai ter uma finalidade lá de proteger a sua vedação. Então você consegue ter essa drenagem externa ao nosso motor. Aí alguns exemplos de motores hidráulicos no nosso circuito, depois nós vamos fazer alguns exemplos também. Combinação de bomba e motor. Isso aqui seria uma transmissão hidrostática. Eu esqueci de trazer o exemplo da direção hidráulica, que utiliza 2 motores lá. Mas certo. Quais os fatores importantes então para o dimensionamento do nosso motor? Vimos lá na bomba que nós tínhamos o volume, a potência o torque absorvido, a potência absorvida e a cilindrada. Aqui no caso nós vamos ter o torque, que é o principal fator de dimensionamento do nosso motor. Podemos ter aí também a rotação e também podemos ter a potência de saída. Só que para os princípios que a gente vai ver aí nos catálogos, só o torque e a rotação são importantes, vamos dizer assim. Da mesma forma, temos as fórmulas para calcular todos esses. Temos aí também vação absorvida, pressão, tudo isso lá tem no livro do Fialho. E lá no catálogo, deixa eu mostrar aqui para vocês. No catálogo vamos ter lá, por exemplo, um motor com deslocamento em centímetros cúbicos por revolução, velocidade máxima, vazão contínua, diferencial de pressão contínua, diferencial de pressão máxima intermitente, máximo torque a pressão máxima contínua e máximo torque a pressão máxima intermitente. Então você consegue ter todos esses dados aqui sobre o seu sistema e a partir disso fazer a seleção, principalmente aí com torque. Na velocidade acaba que só que quando você pega os cilindros mais fortes, vamos dizer assim, com uns torques maiores, eles vão ter velocidades mais baixas. Então isso aí, dependendo do sistema que você vai aplicar mesmo, vai ter essa relação indiretamente proporcional. Certo? Mais alguma coisa que faltou falar aqui? Acho que não. Então eu vou deixar alguns exercícios. Essa aula é só um complemento da aula de bombas. E vamos falar
nas próximas aulas dos reservatórios e atuadores para depois começar a montagem de circuitos hidráulicos.